Oi galera, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer o clima no nosso país e também no nosso estado. Para a gente começar, vamos entender primeiro o que é o clima. O clima ele vai ser definido como um conjunto de características do tempo que podem se repetir ao longo de meses ou até mesmo de anos. O clima de uma região vai depender de alguns elementos, como a pressão atmosférica, a umidade do ar e a temperatura. Conhecer o clima de cada região vai nos ajudar a entender melhor as condições naturais daquele lugar. Por isso é importante a gente estudar e a gente conhecer o clima de cada região do nosso país. O clima no Brasil é muito contrastante. Nós podemos perceber muito pouco a diferença entre o outono e a primavera, mas em compensação é muito fácil da gente distinguir a diferença entre o verão e o inverno. Então, na maior parte da nossa região, é como se a gente só tivesse duas estações, uma onde é muito quente e uma onde é muito frio. E isso acontece porque o nosso território está localizado numa região que é conhecida como zona tropical. E é por isso que muitas pessoas chamam o Brasil de país tropical. E é por isso também que a gente tem aquela musiquinha muito conhecida que fala assim: moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Vamos começar falando do clima equatorial. Esse tipo de clima é muito quente e úmido. Isso significa que faz muito calor, mas que também tem muita chuva durante todo o ano. E é o clima predominante da região norte. Região norte é aquela lá de cima do nosso mapa, onde nós temos o Amazonas e o Pará. Algumas pessoas falam, algumas pessoas que moram no Pará, né, que moram nessa região, dizem que era muito comum quando elas eram crianças de marcar de brincar depois da chuva, porque lá todos os dias era certo de ter pancadas de chuva na parte da tarde. Então a chuva é muito frequente nesse local. Mas isso não significa que lá é mais fresco, pelo contrário, lá faz muito calor. O clima tropical. Bom, o clima tropical ele é predominante na maior parte do nosso território. Isso por conta daquilo que eu já expliquei, que a maior parte do nosso país está nessa zona tropical. Mas o clima ele pode ser subdividido e classificado. Então nós temos o clima tropical semiárido, tropical semiúmido, tropical úmido, tropical de altitude e subtropical. A gente vai estudar cada um deles, mas para a gente entender é importante que a gente fique atento ao nome, porque o nome vai dar uma grande dica da característica daquele clima, daquele local. Clima tropical semiárido. Esse clima é característico da região Nordeste. E nessa região nós temos calor muito intenso, temperaturas muito altas durante todo o ano. E nós temos também longos períodos de secas. Então não é comum nessa região a gente ter chuva, pelo contrário, é muito normal a gente ter meses onde não caia nenhuma ou então muito pouca chuva. Clima tropical semiúmido. Gente, eu sei que é muita informação, mas para a gente compreender tudo aquilo que eu estou passando agora, é legal a gente prestar bastante atenção no nome de cada tipo de clima, porque o nome vai dar sempre uma diquinha do que significa. Então agora nós vamos estudar o semi-úmido. Úmido a gente já viu que é quando tem chuva. E semi a gente pode dizer que não é sempre. Então vamos lá. Esse clima ele possui duas estações muito bem definidas, que são o verão e o inverno. Então, no verão eu tenho temperaturas muito altas, muito calor e também muita chuva. Enquanto no inverno eu tenho temperaturas mais amenas, mais baixas, mas não tão baixas a ponto de ser muito frio, e eu tenho períodos longos de seca. Esse tipo de clima ele é muito comum na região do Maranhão, Piauí, Tocantins e alguns outros estados. Clima tropical úmido. Esse clima ele vai ocorrer perto do litoral, ou seja, perto da praia.
havendo a presença de temperaturas altas, calor, e chuvas frequentes e mal distribuídas durante o ano. Isso acontece porque na região próxima ao mar, a gente tem um processo de evaporação da água do mar, que a gente sabe que acaba sobrecarregando as nuvens e faz com que chova. Esse clima é de regiões litorâneas, como por exemplo Espírito Santo, Bahia e até o próprio Rio de Janeiro. Clima tropical de altitude. Olha o nome aí dando dica pra gente de novo. Esse tipo de clima ele vai ser encontrado nas regiões mais altas do nosso país, que são chamadas de planaltos. Ele tem como característica principal a temperatura mais amena, porque quanto mais alto a gente está, mais frio costuma ser. E também chuvas que se concentram no verão. Então a gente vai ter chuva no verão e não muita chuva durante o inverno. Bom, por último, nós temos o clima subtropical. Esse tipo de clima ele é muito presente na região sul do nosso país. E as principais características são os invernos muito rigorosos. Os invernos são muito frios, chegando até temperaturas negativas. E nós temos chuva e geada durante quase todo o ano. Bom, agora que nós já conhecemos os tipos de clima que existem no nosso país, é importante a gente entender quais são os climas predominantes no nosso estado. A temperatura do nosso estado e a distribuição das chuvas, elas vão mudar de acordo com a proximidade de um determinado local ao mar e também o tipo de relevo. Então, nas áreas mais altas, nós vamos ter temperaturas mais baixas, onde a gente terá mais frio. E nas áreas que são próximas ao mar, nós temos temperatura mais amena. Por esse motivo, nós podemos perceber que no nosso estado nós temos diferentes climas. Nós vamos conhecer cada um deles. O clima tropical úmido está muito presente nas regiões mais baixas, que nós chamamos de Baixada Fluminense. É na região onde nós temos as cidades de Duque de Caxias, Belfor Roxo, Japeri. Nessa região, nós temos a incidência de chuva em quase todos os meses do ano. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, nós temos o domínio do clima tropical semiúmido. Ou seja, nesse local nós temos chuvas abundantes no verão, ou seja, chove muito no verão, e o verão costuma ser muito quente, e nós também temos invernos secos, com pouca chuva e a temperatura mais amena. Não chega a ficar muito frio, fica uma temperatura agradável, mas com pouca chuva. Bom, nas regiões mais altas do nosso estado, nas regiões de Planalto, a gente tem o clima tropical de altitude. A principal característica do clima nessa região, como a gente já falou, é a temperatura mais baixa. É comum a gente ter verão pouco quente e chuvosos e invernos muito frios. Tem regiões aqui no nosso estado onde as temperaturas podem atingir até 0 graus Celsius, que é a região que a gente chama de Planalto de Itatiaia. Lá a gente pode registrar as temperaturas mais baixas do estado. E por último, no nosso estado, nós temos regiões também muito quentes e secas, que é o caso da região dos lagos, que tem cidades como Arraial do Cabo, Armação de Búzios e outras. Nesse local é comum a gente ter altas temperaturas, ou seja, muito calor, mas esse calor ele costuma ser amenizado pelo vento. E para consolidar tudo aquilo que a gente aprendeu, vamos para as nossas atividades. Hoje a gente vai fazer o material complementar nas páginas 6 e 7 e a atividade complementar, que é uma folhinha. Lembrando que, para a gente ter uma boa aula, para a gente conseguir assimilar bem os conteúdos, é legal que a gente primeiro assista o vídeo e só depois faça as atividades. Mas eu recomendo que no momento em que vocês estiverem fazendo a atividade, vocês não consultem o vídeo para procurar as respostas. Façam primeiro tudo o que vocês sabem e depois assistam novamente o vídeo e tentem fazer as outras coisas. Porque aqui a gente não tem como objetivo gravar todos esses nomes e nem gravar os conteúdos, mas só de entender realmente aquilo que foi passado. Então é isso, gente.
Espero que tenham gostado. Um beijo e nos vemos na próxima aula.